que nós vamos falar aqui nessa tarde provavelmente vai contribuir também para o seu processo. Então, nossa convidada de hoje já chegou por aí, mas a convidada de hoje é a Laís Aline, psicóloga, minha amiga e uma das principais responsáveis pelo meu processo consciente de autoconhecimento. Eu já compartilhei isso aqui com vocês algumas vezes. Se você rolar o feed lá, você vai conferir isso. É a dona da frase que eu sempre falo, menciono aqui para vocês, que mudou a minha trajetória, que me confrontou, que me fez refletir e me fez iniciar essa jornada. Me fez querer saber, inclusive, a resposta da pergunta que ela me fez, que foi: você quer provar o quê e pra quem? Eu sempre menciono essa frase aqui e foi ela quem, assim, direcionou para mim num momento muito específico em que eu precisava viver algo assim, porque eu precisava de uma mudança de rota, eu precisava de uma mudança de eixo, de um momento de reflexão, inclusive, para que coisas diferentes acontecessem na minha vida, como as que eu estou vivendo hoje. Então, é a pessoa que nós vamos conversar hoje. Eu sou fã, ela é formada em psicologia, pós-graduada pela CBOFI de Miami, com especialização em TCC, que é a teoria comportamental cognitiva. Então, é extremamente capacitada, né? Vou estar chamando ela aqui pra gente poder ouvi-la, porque é precioso. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Então, nós já estivemos aqui outras vezes, né? Você tá me ouvindo bem? Tô. Então vamos lá. Eu quero pedir aí que o pessoal tá entrando antes da gente iniciar aqui para compartilhá-la e já está aqui com a gente. E é precioso demais esses momentos. A gente vai chegar num ponto, inclusive, que as agendas se colidem, né, amiga? E fica complicado para a gente viver momentos assim. Então, é uma verdadeira preciosidade. Então, compartilha, envie esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas que você puder, para a gente trazer pessoas para cá para receber o que vai ser compartilhado hoje. Bem, Laís, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, né? Eu falei aqui da sua formação em Miami, não sei se eu falei certo, porque é uma formação internacional, então se tiver alguma coisa aí fora, você pode corrigir e falar um pouco do seu trabalho, de quem você é, para a gente iniciar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Laís Aline, sou psicoterapeuta, coach e treinadora, hoje entrando, né, no viés da mentoria, dentre outras atividades, e é CBI Miami. E é um prazer estar aqui. Na verdade, tenho acompanhado todas as lives que você compartilha aqui no seu Instagram. Estou muito feliz em ver, como a gente chama, esse transbordo em outras vidas, e espero poder somar de alguma maneira hoje também aqui com vocês. Era ontem, mas a vida nos conduziu até hoje e a gente vai aproveitar essa oportunidade, tá bom? Gratidão. Sim, sim. Eu que sou grata, né? Eu queria que você falasse para o pessoal, eu até falei acho que foi numa live um dia desses, que eu sempre compartilho como é que foi esse momento, né, em que você me confrontou com aquela fatídica pergunta, mas que eu nunca te perguntei o que te levou a fazê-la, o que que você viu, o que que você percebeu, o que que te conduziu até ela. Então eu queria que você compartilhasse com a gente o seu lado dessa história, como profissional, inclusive, que eu tenho certeza que teve um pouco ali da profissional e um pouco até talvez do espiritual, né, porque de acordo com a fé que nós professamos, a gente tem que ter o discernimento. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco disso com o pessoal. Sim, sim. Deixa eu, antes de até falar, pedir para o pessoal encaminhar para mais pessoas aí, né, a nossa live. Acho que hoje foi tão corrida, a gente não divulgou muito, né? Tanto aí quanto aqui. Sim. Encaminhar para quem puder, para que outras pessoas também ouçam sobre isso, porque, como a Ciane falou um pouquinho antes, né, a gente tem atividades que são terapêuticas. E nessas conversas a gente pode virar uma chave na nossa vida que transforma
muitas áreas, né? E começa por aqui, né? Por nós mesmos. Então, quando o próprio projeto da Ciane, do autoconhecimento, dessa jornada, do desafio que vai ser feito, é importante que a gente esteja inserido em ambientes assim e mais, que a gente esteja envolvido em ambientes em que as pessoas pensem dessa forma também. Eu vejo muito isso, sabe? Sim. Às vezes as pessoas detêm algum conhecimento, fazem parte de mentoria, desenvolvem como pessoas, mas têm medo de compartilhar isso com outros. Só que aí você está trabalhando o seu próprio crescimento, porque você é impactada pelas relações que você faz, né, do seu meio. Então, você manda para suas amigas, manda para sua família, manda para as pessoas que você convive, porque isso inclui também o seu próprio desenvolvimento. E aí, uma das coisas que me fez startar para te fazer aquela pergunta, né, do por que você faz o que você faz, para quê, é porque a Ciane, ela é uma das pessoas, e aí eu vou falar aqui ao vivo, para quem estiver ouvindo, liberada por ela, ainda bem que ela não é minha cliente, né, eu não sou a terapeuta dela, com o código de ética do CRP, só a ética da verdade. A Ciane é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida, assim, né, da face da Terra. E detentora de conhecimento, estuda muito, busca muito, mas eu sabia que a Ciane não entregava parte daquilo que ela carrega com ela. Parte daquilo que hoje vocês estão visualizando é uma parte mínima ainda do que eu sei que a Ciane carrega com ela de experiências, de conhecimento. Por quê? Ciane tinha um padrão de buscar estar pronta ou perfeita. Eu compartilhei muito tempo isso no meu Insta, né? Já falei sobre isso aqui também. Pode falar, amiga, fica à vontade. Vou ficar aqui de buscar o momento ideal, a perfeição, para realizar, para entregar, para fazer algo. Isso é um padrão que muitas das vezes esconde, ou maqueia, ou disfarça as nossas inseguranças, né? E aí tem muitas outras coisas por trás, a gente conversa muito sobre isso. Para mim é um prazer também sempre sentar com a Ciane, porque nós de fato buscamos não falar de pessoas, né? A gente, se for falar de alguma pessoa, a gente fala sobre a gente e sobre os nossos projetos, sobre aquilo que a gente almeja alcançar. Eu exponho as minhas transformações, até o tema proposto do autodesenvolvimento, da busca, né, desse aperfeiçoamento pessoal, que se inicia também com o autoconhecimento. Então, como a gente está sempre muito perto, Sim, a gente está sempre se afiando como pessoas, porque é muito visível as práticas da outra, né, e assim ela também me traz um feedback para melhorar. E eu sabia que a Ciane, de fato, estava muito mais preocupada em ser aprovada, né, em ser validada, do que entregar aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela tem como experiência até de vida ministerial, pessoal, familiar. E aí, hoje, como eu percebo que ela está abrindo, né, mão disso, porque é um processo também, a gente já pode ver a expressão real de quem a Ciane é. Né? Tudo aquilo que a Ciane é, ela está querendo transbordar sobre as nossas vidas, que às vezes a gente está numa condição momentânea, mas que não é um decreto para a nossa vida, né? Mas é um processo que pode ser modificado. Diga, senão eu vou continuar falando. Sim. Só para confirmar, né, o que você falou pro pessoal, eu acho que eu sou a pessoa, eu não conheço à minha volta uma pessoa, não, eu conheço na verdade uma, mas não vem ao caso, que tenha mais bloqueios e mais padrões de pensamentos inadequados do que eu. Acredito que você conheça, que você lida com isso o tempo inteiro, né? Mas eu, particularmente, me vi diante, inclusive, disso. E também, ao mesmo tempo, nesse processo de autoconhecimento, eu identifiquei milhares de qualidades que eu também não conseguia perceber. Então,
preciso romper, né? Foi por isso que eu comecei aqui, porque, como você falou, é uma parte mínima também. É uma parte tão mínima que eu acredito que nem eu ainda sei onde isso vai parar. Porque, como é um processo, né, o autoconhecimento, ainda tem muita coisa para eu descobrir em mim e que vai ser bom transbordar na vida de outros. Sim, sim. Você vai... E estar aqui, né, faz parte disso, do não parar, porque conforme eu vou transbordando, vou falando, ao mesmo tempo também eu estou me confrontando, me tratando, como eu falei, eu iniciei aqui, falei numa das lives isso, iniciei aqui para confrontar o meu perfeccionismo, tanto é que em algum momento eu vou mostrar como eu estou fazendo essas coisas aqui acontecer, e vocês vão entender que se fosse anos de antes, não estaria sendo feito, porque eu ia esperar algo... Está muito bom para poder começar, mas a gente não pode fazer dessa forma, né? É iniciar, como o Titi fala, né? Iniciar e ajustar no caminho. Você começa, executa e depois ajusta. Então eu precisei entender isso também. Laís, eu queria que você falasse pra gente sobre um pouco do tema de hoje. Acho que eu não falei no início, a gente está aqui abordando... A Laís, acho que ela poderia falar sobre qualquer assunto. Ela também é alguém com bastante conhecimento e que tem muito... conteúdo para compartilhar, mas a gente trouxe aqui hoje a questão do autodesenvolvimento e eu vou pedir para você entrar também um pouquinho a respeito da mentalidade, que eu acho que não tem como ter autodesenvolvimento sem mudança de mentalidade, né? Então fala pra gente um pouquinho do que é, como fazer. Tem muita gente aí que já ouviu essa palavrinha, mas não faz ideia de como aplicar, né? Eu até, antes de começar aqui, eu estava conversando com uma pessoa, a gente está trabalhando, e aí eu anotei, né, que é até uma frase que eu vou fazer um post. Por isso que é bom você se expor, né? Você tá aí se testando, porque no processo as coisas vão fluindo, vão florescendo. E aí eu anotei, quem quer chegar em lugares altos precisa estar disposto a praticar altos. Aí você pode fazer Sim. Próxima frase. Só assina a Laís Aline. Quem quer chegar a lugares... Essa eu preciso anotar, eu vou até pegar minha caneta. Não dá. Você, gente, vem pra live, traz caderno, traz caneta, porque são aulas, você não tá entendendo. A gente tá aqui expondo conteúdos valiosos, e eu tô falando, são ferramentas que vão te ajudar, porque é assim que a gente faz, nas nossas conversas terapêuticas, e o resultado tá aqui. Eu sou um case de sucesso da Laís. Fala, repete a frase pra gente. Quer chegar em lugares altos, precisa estar disposto a praticar altos. E aí a gente entra, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento, autodisciplina, autogerenciamento, autoaperfeiçoamento. Sim. E como eu disse, isso é infindável. Então, a sua proposta de introduzir e conscientizar as pessoas sobre o autoconhecimento é um ponto de partida para todos esses outros altos que vão nos conduzir aos lugares altos da nossa vida. A resultados extraordinários, a um comportamento mais assertivo, né? Aqui no meu Instagram agora eu tenho falado muito sobre a mentalidade próspera, sobre a inteligência emocional, e tudo isso é possível de ser vivenciado, de ser experimentado, quando você está disposto a sair do piloto automático e praticar esses autos. Quando você começa a olhar para você, porque naturalmente a gente acaba levando essa vida do deixa a vida me levar, e isso nos conduz a lugares que muitos de nós nem gostaríamos de estar. E quando você fala sobre a própria questão da mentalidade, nós olhamos o mundo sobre a ótica daquilo que aprendemos durante a nossa formação. E aí são as nossas crenças centrais, que, na maioria das vezes, infelizmente, estão desajustadas, né? Estão distorcidas ao nosso respeito. Um exemplo do que a gente conversava sobre até quem você e é assustador porque todas as pessoas, Ciane, que nós convivemos, que nós, praticamente todas as que eu converso, né? Elas falam do quanto elas te acham inteligente, do quanto elas
admiram a sua capacidade de fazer, de realizar, e muitas das vezes a gente mesmo não se vê assim, né? Se vê pelo contrário. A crença disfuncional faz você se ver incapaz, desajustada, não merecedora. Então, entender o que é isso, compreender, tomar essa autoconsciência dessas questões emocionais, do seu padrão cognitivo, do seu modelo de funcionamento, vão te conduzir a uma jornada mais assertiva. Porque a gente vive, né? Às vezes a gente está ali, dá pra gente falar que o GPS travou, né? A gente segue, tá lá naquela rota, acha que tá indo no caminho certo, a internet acabou, você nem viu, e tá lá numa outra direção, você querendo ir para o norte, você foi para o sul. Então, essa parada e recentralizar é o que vai poder te ajudar a identificar onde você está para ajustar a direção para onde você quer ir. Hoje, eu sou muito mais satisfeita com os resultados que eu tinha há alguns anos atrás, mas eu sei que esse caminho, ele não finda aqui. Eu ainda preciso ajustar com flexibilidade, como você falou, né, com o entendimento de que eu não preciso ser perfeita, eu só preciso estar bem, ser o meu melhor, estar na minha melhor condição e continuar essa jornada em direção aos resultados que eu quero alcançar. Sim, sim, perfeito. É desse jeito aí. Eu queria que você falasse para a gente também do seu trabalho na internet. Você hoje está lá com uma pegada falando exclusivamente sobre a mentalidade, voltado para essa questão da prosperidade. Não tem, eu tenho falado isso aqui, Laís, que não tem como ter mudanças, não tem como ter resultados em qualquer área que você quiser. Ah, eu quero um resultado diferente na minha vida amorosa, eu quero saber escolher um relacionamento, eu quero ter um resultado diferente na minha vida profissional, eu não consigo me aplicar ao trabalho como deveria, não consigo desenvolver, trazer resultados. Não tem como ter resultados diferentes sem mudança de mentalidade. E a gente está numa era em que o ter é muito importante, então as pessoas buscam resultados ao invés de buscar o autoconhecimento, buscar a mudança aqui, para que o resultado venha a ser uma consequência. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do seu trabalho lá, o seu objetivo ali. Pode falar também do app que está aí, né? Vou até botar o link aqui para o pessoal ver e já entrar e se inscrever lá. Mas fica à vontade para falar sobre essa questão. Sim. O que é bacana, estou até vendo a Tayane falando, né? Eu vou avançar. Quando a gente se expõe a esse processo de autodesenvolvimento, a gente dá acesso a outras pessoas, e aí a parte das nossas conversas também, né, Cê? E ali no Insta, sim, compartilhando aqui, né, tô pensando que eu tô lá no Meet, aqui no meu Instagram, assim como foi em outros momentos, como está sendo para a Ciane agora, eu tô compartilhando o que é a minha vivência. Esse processo de mentalidade próspera tem acontecido comigo, eu passei pelo da autoestima, autoconhecimento, dentre outros, e fui compartilhando isso, e hoje eu entrei de fato nesse processo da inteligência emocional e da prosperidade, abundância, de uma vida afortunada, porque é o caminho que eu quero ingressar, e eu precisei perceber que essa chave eu ainda não tinha virado aqui, né? Comecei esse processo de conscientização. Eu já tinha entendido, vendo uma live, gente, do Andrew Carvalho, eu percebi que eu tinha uma crença de merecimento quanto ao dinheiro. E aí eu falei, gente, agora eu entendi. Até essa semana eu tô com um valor na minha conta, eu preciso tirá-lo, mas eu deixei ali como uma atividade. Eu vou passar pelo menos uma semana inteira com todo aquele dinheiro ali, mesmo sabendo que eu preciso movimentá-lo, mas é parte dessa virada de chave que eu estou vivenciando. Então, essa exposição aqui, e o que eu quero dizer também, façam isso, se exponham a esse processo de reconhecimento e de fazer um compromisso social. Isso aqui que a Ciane está fazendo, compartilhando com vocês, esse processo de autoconhecimento, que ela está aqui na internet, ela está fazendo um compromisso social comigo, com vocês, com ela mesma, com todos, diante de todos. Exatamente. Para isso, porque está todo mundo vendo que ela se comprometeu
em melhorar, em aperfeiçoar, em se expor. E no começo, como você também tem que fazer uma mudança de mentalidade, as pessoas que estão perto de você também vão precisar. E você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Por quê? Paciência e paciência. Quando eu comecei aqui, foi mais em 2020 a exposição real. Poucas pessoas do meu convívio estavam expostas na rede social e quando eu comecei a fazer, eu fui muito exposta e criticada, julgada, né? Foi bem interessante essa experiência que eu vivi. Difícil. Mas como eu resisti, eu vejo parte do meu ciclo social utilizando essa rede, expondo seus serviços nessa rede, trabalhando, se aperfeiçoando nessa rede. Então, esse exemplo do Instagram, assim como nas suas vivências presenciais e pessoais, você vai precisar estar disposto a resistir nas suas modificações. Sim. Hoje, como eu mudei, eu tenho mudado intencionalmente a minha maneira de se apresentar, a minha maneira de se vestir, a minha maneira de falar, né, os ambientes que eu tenho frequentado. E algumas pessoas já estão sentindo um estranhamento quanto a isso. Porém, essa minha resistência em direção ao resultado que eu quero alcançar vai promover no meu ambiente com as pessoas que eu quero continuar me relacionando, porque isso também é uma escolha. Você também precisa estar consciente e ciente do ciclo que você faz parte, porque você é influenciado diretamente por isso. Sim. Né? As suas crenças, os seus valores são impactados por isso também. Você vai precisar resistir nesse seu processo de mudança de mentalidade e de comunicação sobre essa sua mudança de mentalidade. E isso é muito importante, né? Ser falado e ser relembrado, né? Do quanto você tem que resistir na sua consciência quanto à sua mudança de mentalidade e na sua comunicação para as pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Em paciência, tá, Ciane? Porque os meus clientes mudam muito, graças a Deus, para melhor. E, às vezes, eles não aceitam que as pessoas não entendem, e aí eles querem ir embora. Isso dos seus casamentos, né, das suas famílias, dos seus amigos. E eu digo, calma, você precisa primeiro comunicar a sua mudança. Essa pessoa tem que ter a oportunidade de te reconhecer. Mude ao ponto das pessoas precisarem te conhecer de novo. Eu vou mudar ao ponto de algumas pessoas... Essa frase também é boa, hein? Por aí já não sei de quem é. Mas mude ao ponto das pessoas precisarem te conhecer novamente. Tem muita gente que fala, nossa, mas o que aconteceu? Você não é mais a mesma. E antes eu tinha muito medo de ouvir essa frase. Era uma crença minha. E hoje, quando eu ouço, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, eu estou indo na direção que eu quero. Eu quero que eles me reconheçam. Olha isso, me reconheçam. Não é de reconhecer, de conhecer de novo. Conhecer de novo, sim. Entende? Então, é uma jornada, sim. É um processo, dá trabalho, mas super vale a pena. Né? Já digo por mim, estou muito feliz de estar nessa jornada. E eu acho, Laís, que à medida que a gente vai mudando, né, tem até um que eu vou compartilhar aqui, eu falei isso, tá preparado o post lá, e tanto escrito quanto falado do poema, né, que fala de você, do teu brilho, dar permissão para outras pessoas brilharem, e eu acredito que seja muito sobre isso. À medida que você vai mudando, tem até orientações, né, até para casais. Se você quer que o cônjuge muda você primeiro, porque à medida que você vai mudando, o entorno vai sendo influenciado também. É como se as pessoas se sentissem à vontade mesmo para fazer essa mudança. Eu vivi esse processo, inclusive, com você. Eu tô aqui buscando na minha cabeça se eu vi a referência de alguém que entrou nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento de forma consciente à nossa volta, e eu não consegui encontrar. Então eu presumo que eu tenha sido a primeira pessoa, depois de você, né, claro, além também do nosso mentor, do Ângelo Ventura, que é uma pessoa extremamente resiliente, que se muda a todo momento, né,
Mas além dele, eu acho que eu fui a primeira pessoa que pensei exatamente isso. Peraí, tem coisas erradas, eu preciso mudar, deixa eu me reavaliar e fazendo essa avaliação constante, pedindo feedback. A gente não, eu comecei, eu lembro que teve uma época, inclusive, que eu pedi para algumas pessoas específicas, fica até a dica aí para quem quiser fazer, mas isso tem que ser pensado e realmente pessoas específicas, que sejam sinceras e que queiram o seu bem. Tem que avaliar isso também, né? Que às vezes a gente não consegue reconhecer essas pessoas. Mas eu lembro que eu pedi esse feedback para algumas pessoas específicas, pedindo para me falar quais eram as qualidades que elas enxergavam em mim, quais eram os defeitos, para eu poder entender, inclusive, como as pessoas estavam me vendo. Chegou um ponto, inclusive, em que eu percebi que eu tinha uma mensagem para passar, tinha coisas em mim que eu queria que as pessoas soubessem, mas eu não estava conseguindo nem comunicar isso. Então, eu ainda vou compartilhar essas coisas aqui, né? Eu passei por processos bem complicados por tamanho, né? Profundidade dos meus bloqueios. E eu me lembro que você me influenciou nisso, eu sempre falo que eu me senti à vontade, porque você... talvez até devido à sua profissão, não tenho certeza, você vai poder confirmar pra gente, né? Você sempre foi para mim a referência também dessa pessoa, de automudança. Peraí, deixa eu... Por que eu tô dessa forma? O que está acontecendo em mim? Como a gente conversa como amigo, e você já compartilhou muitas coisas que não eram... acho que você não tinha intenção de me instruir naquele momento, mas eu me referenciei nisso. E aí eu comecei a pensar, é verdade, né? Vou me avaliar também. Então eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a entrar nesse processo de forma consciente, inclusive como resultado da sua busca de mudança. E provavelmente, eu acredito que como resultado da minha busca de mudança, eu vi também da nossa, né? Porque conforme um foi mudando, outro foi mudando, a gente viu o entorno. Eu hoje percebo muitas pessoas fazendo essa autoavaliação, coisa que antes eu não percebia. E eu acredito que seja fruto dessa influência. Então, eu queria falar isso porque você falou da questão de ter paciência, que a sua mudança vai também provocar mudança no outro, né? Provavelmente. Se a pessoa entrar ali no ritmo, ela provavelmente vai entrar nesse ritmo de mudança também. É o que a gente chama de ambiência, né? Que a gente tem falado muito. Isso. E é importante ter cuidado com a sua ambiência, observar a sua ambiência, e aí até no sentido próprio ministerial, né? Se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Sim. Então, se você quer crescer, desenvolver, olha a sua volta, qual a sua ambiência. Ela proporciona isso? Não. Então, você vai precisar ser a pessoa que vai influenciar e proporcionar isso ao meio que você está. Se isso não é possível, aí a gente tem que ajustar e a questão é um pouco maior, vai precisar, de fato, ser acompanhado para ver as modificações que tem que ser feitas. Isso que a Ciane fala, eu faço constantemente comigo e é o que eu acredito que precisamos fazer. Aí volta para o sair do piloto automático. Quando você tiver algumas ações sobre a sua vida, hoje mesmo, a gente terminando essa live, ou você aqui conversando com a gente, pergunta para você mesma, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço as coisas como eu faço? Por que é que eu deixo de fazer as coisas? Por que eu reajo de tal maneira? Né? Às vezes a gente é agressivo, ríspido, grosseiro. Gente, todos nós. Por que eu não dou um sorriso? Por que eu não consigo abraçar ninguém? E às vezes você não sabe que tem que fazer essas perguntas para você, e aí chega alguém e te faz, né? Vem um enviado de Deus, às vezes a gente Que bom, Senhor! Busque ajuda terapêutica, busque ajuda com a sua liderança, busque ajuda com um amigo de verdade, né? Olha aqui a psicóloga sem óculos. Obrigada. Com um amigo de verdade, com alguém que você sabe que de fato se alegra com o teu desenvolvimento. Isso também é muito perigoso, porque cada um de nós vamos fazer interpretações sobre as situações de acordo com as nossas crenças. Esses dias eu ouvi uma pessoa que é muito importante para mim, tem um peso gigantesco na minha vida, que me disse, não sai com essa bolsa, porque você está parecendo uma rica e você vai ser roubada.
E aí, porque de fato, o que eu quero é comunicar riqueza e prosperidade. Então, eu entendi que aquela pessoa tem crenças desajustadas quanto à mensagem que eu quero comunicar hoje. E aí, Sim. você tem que ter esse cuidado de quem são as pessoas. Gente, mas eu não vou deixar de me relacionar com essa pessoa porque faz parte da minha família e é alguém que tem um valor imensurável para mim. Eu só estou mais atenta às coisas que essa pessoa fala comigo que não vão me conduzir, lembra do caminho? Né? Que vão desligar a minha internet, meu GPS vai me mandar para o lugar errado. Então, são várias partes de um quebra-cabeça, né, Ciane? Que quanto mais você olha para ele, mais você vai percebendo o quanto as peças estavam fora do lugar e o quanto você também vai precisar de outras pessoas que já brincaram nesse jogo para te ajudar a encaixar as peças. Tem gente que já passou por ali. Eu já passei por estações que a Ciane ainda não passou, como ela tem muita coisa e me ensina muita coisa. Ciane foi a minha mentora no nosso trabalho, Ciane foi minha mentora ministerial. Eu aprendi muito com ela, como ela tem a humildade de dizer que aprende comigo, alguém que me ensinou, que me introduziu, que me conduziu em maturidade ao contato com Deus. Então, assim, para vocês entenderem o quanto esse processo é infindável. Daqui a pouco vai chegar uma outra pessoa, eu estava agora há pouco, a Ellen me ensinando, né, me mostrando o profissionalismo dela nas artes que ela produz, e eu complementando com o meu olhar sobre aquilo, né, e a gente junto ali desenvolvendo, e agora há pouco ela me disse, nossa, tipo, eu arrasei, depois ela falou, não, nós, porque teve e a humildade, porque eu mexi na primeira arte, e aí eu falei, não, mas eu preciso de você pra gente montar isso, e daqui a pouco vocês vão ver no meu feed. Foi uma arte feita por ela, com a humildade de ouvir, né, o meu olhar sobre aquilo para o aperfeiçoamento. Então, aí o quebra-cabeça vai sendo montado e a gente consegue desfrutar, né, de algo sendo aperfeiçoado. Essa live vai até meia-noite, Ciane, que a gente fala. Sim, eu ia falar, Gente, nós temos. A Laís vai aparecer por aqui muitas outras vezes, porque tem muita coisa para compartilhar. E como psicóloga também, né, amiga? Você é profissional no assunto e em todos os assuntos que eu trago aqui. Então, a gente vai. Vamos falar sobre essas coisas mais outras vezes. Amiga, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a mentalidade próspera. O que é isso? Mentalidade próspera. A gente pensa que é a mentalidade do rico, né? Quem tem dinheiro. Sim. A prosperidade, ela vai muito além, né, do viés financeiro. O próspero, ele é abundante, transbordante, ele é reinante, governante. O próspero somos eu e você. A única questão é que dentro das nossas crenças limitantes, a gente vê, né, a gente visualiza a vida ao nosso redor, ou nos interpretamos como alguém que não merece acessar essa vida abundante. A riqueza também é para você, é para mim. Nós que viemos de uma classe social, né, um pouco abaixo da média, o meu bem abaixo do baixo, a gente algumas coisas. As próprias pessoas falam isso, fazem favor de nos lembrar disso, mas nós mesmos nos julgamos quanto a isso. Como você vai entrar num restaurante como esse se você não pode fazer isso? E às vezes, como a gente diz isso, o entrar no restaurante é entrar, sentar, pedir uma água da casa e bater um bom papo. E se sentir perfeito. Já vai mudando, né? Claro. Né? Eu ouço também de algumas pessoas como que você vai fazer isso se você nem anda no meio dessas pessoas. Mas eu estou passando a andar pela minha atitude de ir até aquele local e acessar essa ambiência. E aí eu sou impactada, eu sou tocada
pelo modo que eles falam, pelas roupas que eles usam. Na novela a gente vê que quem prospera é o vilão, então eu não vou prosperar financeiramente, porque eu quero ser uma boa moça, aprovada pela sociedade e pelos meus amigos Sim. da infância. Só que A coitada que precisa de ajuda, né? eu dou graças a Deus, porque assim, pelo menos os meus amigos, que eu chamo de meus amigos da infância, que inclusive vivem nos mesmos locais, a maioria, eles torcem para que eu chegue no lugar que eu já fiz o meu compromisso social de que eu vou chegar. E é tão bonito ver isso, porque por parte deles, eu não sou limitada. Pelo contrário, eu acho que eles querem me ver chegando para visualizarem o acesso de que eles vão chegar também. Sim. E eu tenho como responsabilidade ser essa pessoa que vai construir essa ponte para que eu diga, vem gente, dá para chegar sim, né? Vocês podem passar por aí e chegar aqui. Então, essa mentalidade próspera é uma mentalidade consciente. Aqui eu vou poder falar, né? Mais até no seu Instagram do que no meu, de alguém que sabe de quem é filho, de alguém que sabe que faz parte de um reinado. Né? Eu sou uma princesa também, tem príncipes aqui. Nós somos filhos de um rei que é rico e próspero, que é dono de tudo, de todas as coisas. Então, é modificar a nossa mentalidade para se sentir parte dessa família reinante e usufruir de tudo de melhor que existe na face da Terra. E é isso que eu estou decidida a fazer. Não só viver, usar, aproveitar, como também ter o privilégio de compartilhar a bandeira. Sim. De pôr uma mesa, né, posta com todos os meus benefícios, com tudo aquilo que eu acessei, para que os meus acessem e eu diga, você merece isso. Então, usa isso e saia daqui disposto a conquistar isso também, porque isso também é seu. Show! É entender, né, amiga, que nós fomos feitos, nós não éramos, mas fomos feitos nobres, né? Por ele. Ele nos pegou, nos trouxe até a mesa, eu vou até falar sobre isso mais tarde, nos trouxe até a mesa e nos fez nobres e nos ensina. E a mudança começa pela mentalidade, né? Tem até um versículo que fala em Romanos que a gente tem que mudar mesmo a nossa mentalidade, né? Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Paulo fala isso. Então, ter esse entendimento. Gente, é tão legal. Eu lembrei até de um filme que eu não estou me recordando o nome agora, mas vocês vão saber, porque é um filme bem antigo e tem vários depois fizeram outras versões, né? Que é o filme que a menina descobre que é princesa, mas ela não sabia disso, aí a avó pega, manda chamar, traz para aquele ambiente, a ambiência aí de novo, traz para aquele ambiente, e ali naquele ambiente a avó, junto com as pessoas ali à volta dela, começam a ensinar aquela menina a se comportar como a princesa que inclusive ela já era. Então, se alguém souber o nome do filme, pode comentar aí que eu esqueci. Mas é sobre isso, Deus faz isso com a gente, Ele traz a gente e Ele nos ensina a cada vez viver essa nobreza. E tem que ter esse ajuste, né? Senão a gente não consegue. Amiga, a gente vai caminhar para o fim. Mas aí eu vou deixar aqui, senão a gente já fala a tarde toda, né? Vou falar aqui pro pessoal, gente, app, deixei o link aqui para vocês, o link vai estar no meu story também, o link também tá na minha bio, lá na minha bio tem 2 links do Projeto CS, do app, que tá acontecendo por esses dias aí também. Hoje, mais tarde, 19h09, tem live a respeito disso, eu vou estar compartilhando aqui também, então você que tá aqui, não deixe de assistir, porque aplicar pensamentos de prosperidade é sobre isso, é mudança de mentalidade e ser próspero, como a Laís falou, não é só questão de dinheiro. O dinheiro, na verdade, a gente não entende, né? Mas o dinheiro, na verdade, é uma consequência. E uma consequência que muitos, por falta dessa mudança de mentalidade, rejeitam. Mas é uma consequência da mudança de mentalidade e para uma mentalidade
próspera. Ter prosperidade é seguir, é sucesso, é avançar, né, sobre isso, é não estar parada, é estar em movimento. A Ellen colocou aqui, o filme é Diário da Princesa, é esse aí. Então, quem quiser assistir para relembrar, né, pode ir lá, porque ele fala exatamente sobre isso. A menina que não sabia vai lá e ela aprende a ser nobre. E isso é muito lindo, né? É muito lindo, na verdade, a gente poder mudar. Eu vivi muito tempo rígida, né, nas minhas concepções, e hoje eu me pego pensando, e eu tenho que lutar, inclusive, contra esse pensamento de quanto tempo eu perdi, porque é maravilhoso, como eu falei até uns dias aqui atrás, de saber que hoje eu não sou a mesma que eu era ontem e eu não vou ser a mesma amanhã. Já vou ser outra pessoa e isso é incrível. É uma oportunidade que Deus nos deu, né? A pessoa viver 60 anos aqui nessa terra do mesmo jeito, 60, 70, 80, é um fardo, eu acho. Né? Mas eu estava, na verdade, indo por esse caminho. Às vezes isso... Não consegui te ouvir. Às vezes isso, inclusive, era uma crença da pessoa, né? Eu não vou mudar. Eu vou ser sempre do mesmo Sim. jeito. Ah, com certeza era. Então é sobre isso. Gente, Laís, deixa um recado pro pessoal, um breve recado aí pra galera, algo que você queira falar pro público que tá aqui nos assistindo. Tá. Vamos ficar até mais tarde. Uma live de um dia todo, será que o Instagram deixa? O pessoal falou que tá desfocado, o som tá baixo. Vê aí, aumenta o som do seu celular também. Eu tô te ouvindo bem. O foco tá sem foco atrás, mas é o filtro também, Natasha. Eu não sei se é isso. Eu não sei se eu também. Mas é porque a gente, né, tem uma guerra espiritual acontecendo aí também. No início, lá, quem for assistir depois vai ver que tá meio bagunçado, inclusive, porque apareceu umas coisas diferentes aqui na minha tela hoje. Eu não consegui colocar o filtro que às vezes eu coloco. A gente segue como dá, né? Sem perfeccionismo, a gente faz do jeito que dá pra fazer. Antes feito do que perfeito, né? Então, a gente vai precisar finalizar. Já quero deixar o convite. Lá na minha bio tem o link. Quem quiser participar do grupo exclusivo do app, que é Aplicando Pensamentos de Prosperidade. E aí a gente vai falar de fato sobre a aplicabilidade. Tem muita gente que tem conhecimento, que busca, que estuda, que fica ali se aperfeiçoando, fugindo das suas crenças de tipo eu. Mas não aplica, de fato, ações que vão modificar, né, a sua maneira de pensar sobre você, sobre as situações. Ah, Liduína, que lindinha. Prazer ter você aqui, Liduína. É uma graça. E aí, é um presente do app, né, a Transbolsa. Estar lá para estar dentro dessa ambiência de transformação, nessa frequência, como a Liduína falou, né, que traz energia. Quando você se sente, todos os seres humanos têm necessidade nata de aprovação. Então, se você está dentro de um ambiente, você já precisa lidar com isso, e você só frequenta ambientes ou se relaciona com pessoas que te desaprovam porque você está mudando demais, e aí essa pessoa não está acompanhando, é importante aquela virada de chave de, opa, peraí, então deixa eu buscar algo que vai me fortalecer nessas modificações que eu quero de crescimento. Eu ouço sempre uma mesa onde você seja o menor. E aí tem que ter muita vontade, muita força de vontade, muita resistência, persistência, de ter a humildade de estar num lugar que você tem muito que aprender. E aí é lidar com as inseguranças, com o ciúme, com todos os outros sentimentos que vão surgir e emergir aí, mas quando você está nesse ambiente, você também tem um bônus que é crescer. E eu falo muito isso, eu tenho um probleminha que eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas que eu amo, ver algo e não falar para ela que ela pode melhorar aquilo. Esse é um probleminha que eu tenho que ajustar, porque às vezes eu falo para quem não quer ouvir. E aí sou eu que tenho que ajustar. Mas esteja em ambientes que as pessoas de fato torcem pelo teu crescimento e te ativam nesse desenvolvimento. Eu sempre falei isso, eu não me
importo, vai ficar com raiva, chateado. Mas eu sei que eu também tenho que manejar isso, porque é importante você saber para quem você está falando, o que você está falando. E aí a inteligência emocional, que tanto falo para as pessoas, e isso está dentro da inteligência emocional. Então, mas busca essas pessoas, não pessoas que vão só te dizer que não está legal o que você está fazendo, porque ela não quer melhorar, mas porque ela sabe que você tem um potencial para talvez ainda ir mais alto, lembra dos altos? Que ela, né? Como eu sei que vai ir mais alto do que eu, provavelmente, no projeto que você está agora, quando eu fiz lá. E aí eu quero que você vá, porque eu sei que eu vou mais alto no projeto que eu estou iniciando agora. Então, tenha também a consciência do ambiente que você está, se não está legal, busque desenvolvimento, busque você crescer, sair do automático para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento das suas habilidades como pessoa, né? Seja, no mínimo, uma pessoa melhor para você conviver com você mesmo, que é o que eu estou buscando todos os dias. Sim, estamos, né? Estamos buscando todos os dias. Fundamental. Bom, a gente vai caminhar para o fim. Amiga, você consegue tirar o print daí? Porque o negócio aqui tá esquisito para mim. Peraí. Então, me sorri. Eu acho que foi, mas as meninas também tiram. Alguém deve ter tirado também, depois eu recebo. A gente vai caminhar para o fim, aí já deixou o recado dela aí. Eu quero pedir você que está aqui, que não me segue, vem me seguir também, porque tem muita coisa lá no feed e nos stories também, compartilhando muita coisa. Eu ensino através da minha experiência, e como ela falou, como uma pessoa extremamente estudiosa, eu aprendi muita coisa nesse caminho que me fazem ter capacidade de poder te ajudar. E também segue a Laís, o perfil dela é @LaísPsi, PSI, e lá você pode ver questão de atendimento, você pode ver a respeito de palestras, porque ela é uma palestrante, sobre mentoria, e também entrar lá no grupo do app para poder fazer parte dessa frequência, como a Liduína colocou aqui, e mudar essa mentalidade, tá, gente? Tem conteúdos maravilhosos lá. E como eu já falei, ela é alguém com quem eu aprendo. Então, você indo lá nela, você está recebendo também da fonte. Então, não deixa de seguir @LaísPsi, PSI, tá bom? Vamos terminar. Obrigada a você que chegou aqui. Quem vai assistir lá no YouTube, deixa o joinha, né? Tem que falar para esse povo também. Deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. E você que está aqui também, essa live vai ficar salva. Continue enviando aí para outras pessoas, porque muita gente precisa ter acesso a isso. Tem gente que precisa aprender a entrar nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de mudança de mentalidade, tá bom? Obrigada e muito obrigada também você, Laís. É sempre um prazer te receber aqui, mas esse é um dos convites, né? A gente ainda vai estar junto aqui muitas outras vezes, tá bom? Obrigada. Beijo.